Fala, pessoinhas! E aí, como é que estão? Tudo bem com vocês? Então aqui Kleber, o Trimotorista. Eu falo aqui agora, eu tô na Zona Norte, eu tô aqui numa pracinha bem simpática que tem aqui na divisa do bairro Passo da Areia e do bairro IAPI. E tem barulhinho de pássaro cantando, enfim, tá. Mas por que eu tô falando todas essas coisas, né? Então, eu tava assistindo os stories de um amigo meu do Jajá lá de Floripa, né? E ele tava falando sobre essa questão da gente ver o lado positivo das coisas ou o lado negativo, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que está inclinado normalmente a enxergar mais coisas negativas do que positivas, né? Outros já enxergam mais o lado positivo do que o lado negativo, e é essa briga eterna aí, né, que vai acontecendo entre a batalha do bem e do mal, ou do positivo e do negativo, né? Eu não tenho propriedade para dizer o que é o bem e o que é o mal, né? Mas enfim, pessoas, como a gente viu aí nos últimos dias, a gente tem sido bombardeado por muitas notícias, né? Muitos perfis de Instagram, muito canal do YouTube falando sobre essa questão, ó, um dedão na minha cara, né? Falando sobre essa questão aí da regulamentação, alguns são contra, alguns são a favor e tal, enfim, cada um vai deixando a sua opinião, né? Eu tenho tentado me manter e ler o máximo que eu consigo a respeito disso, né? Obviamente que eu não ignoro os canais que são os canais que falam contra, que não querem de forma alguma nenhum tipo de regulamentação. Também eu tenho tentado assistir os canais que também falam que são a favor, né? Mas um dentre eles me chamou muito a atenção, né? Um canal aí conhecido, né? Que o apresentador do canal, ele fala sobre a questão nós temos que ser livre, porque tem que ser o livre mercado e tal, né? Aí tá, eu fui, né, assistindo o vídeo dele e pensando nas coisas que ele tava falando, né? Então, assim, pessoas, essa coisa de livre mercado, ela existe e é bom que exista, mas ela é até por ali, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Muita gente cita algumas economias aí como sendo as maiores economias livres do planeta, né? Só que muitos se esquecem que várias economias tidas como livre também impõem sanções a que outras economias façam parte do seu ciclo econômico, né? Então, recentemente a gente teve um caso bem notório, né? Que os Estados Unidos ele impediu que a China participasse da tecnologia, né? Na implementação da tecnologia do 5G, né? Então, até que ponto a economia é livre de fato, né? Mas o senhor entendeu por que eu estou falando isso, né? Então, a gente sabe que normalmente, e nós temos visto, né, que normalmente alguma coisa para que ela funcione deve haver parâmetros, né? Então, vou pegar uns exemplos bem ridículos aqui, né? Um carro, por exemplo, ele é estabelecido um parâmetro de funcionamento. Ó, ele vai funcionar dessa e dessa forma. A gente, mesma coisa, né? Eu lembro quando eu era pequeno, né, quando eu era lá criança lá, meus pais sempre me ensinavam, ó, não faz tal coisa porque senão vai acontecer isso, ó, não fala tal coisa porque senão vai acontecer isso. Ó, se tu fizer tal coisa, alguma... Entenderam o que eu digo a vocês? Basicamente a gente vive sobre essa coisa de algum tipo de regulamentação, né? E aqui eu quero, com muito respeito, lembrar uma frase que meu pai sempre repetia, né? E ele sempre me falava isso, né? Nós somente somos livres quando nós escolhemos o que é o certo, né? A gente passa a abrir mão dessa liberdade, né, quando a gente faz escolhas equivocadas, né? E aí um exemplo que ele me dava era o seguinte, ele sempre falava isso, né? Só, meu filho, se tu quiser
ir ali na Ponte do Guaíba. É uma ponte muito, muito alta que a gente tem aqui em Porto Alegre. Se tu quiser ir lá em cima da Ponte do Guaíba, tu tem a liberdade de pegar e pular de lá. Agora, no momento que tu fez essa ação, quando tu chegar ali nos 5 ou 10 primeiros metros que tu estiver caindo em queda livre, não adianta mais tu dizer, não quero mais pular daqui, quero voltar. Não, uma vez que tu fez a escolha, tu é responsável pelo efeito daquela escolha, né? Então as pessoas meio que confundem, estão cortando a minha liberdade quando regulamentar a profissão. Olha, foi através de uma regulamentação que se estabeleceu que a gente não deveria exercer trabalho escravo, por exemplo, né? Foi através de várias e várias regulamentações que hoje a gente tem o direito, né? E a gente tem a forma de como conduzir um carro, né? Eu, de verdade, eu tô numa rua agora aqui que eu acabei de observar que a quadra da frente, ela somente vem os carros para o meu lado, e eu tô numa quadra aqui que eu somente vou, né? E o que é interessante, que tem uma transversal aqui no meio, e que eu posso ir tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então, mas quem delimitou isso, né? Eu poderia aqui clamar e dizer assim, tá, mas para aí, eu quero ter a liberdade de na próxima quadra continuar, já que lá na frente o outro pedaço lá é mão dupla, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Não é assim, passou um senhorzinho aqui. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, a gente essa nossa tal liberdade que a gente sempre fala, né? Muitas vezes ela não é tão livre assim. Por quê? Porque tem consequências, né? Então, não sei, provavelmente o serviço da cidade, que é responsável pelo fluxo de carros da cidade, observou que aquele trecho ali da frente não era bom que ele fosse de ir e vir, e que ele só viesse, e que esse trecho que eu tô agora, por exemplo, eu tô estacionado no lado esquerdo né, como se estaciona lá na Inglaterra ou no Japão, no lado esquerdo da calçada. Agora mesmo chamou a atenção que passou um carro aqui e ele estacionou do lado direito, né? Então, essa quadra que eu tô, posso somente ir, a outra somente vir. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa entender, tá? Só pra gente fechar esse assunto, parem um pouco para pensar e de ter essa coisa assim, mas a regulamentação, ela me deixa livre. E pensa no seguinte, se tu estiver dirigindo numa autoestrada, numa highway, e de repente vier um cara pelo lado da direita, no sentido contrário, né? Qual é a primeira coisa que tu vai dizer? Mas ele está na contramão. Tá, mas quem falou que ele está na contramão? Né? Se nós vivêssemos numa situação de total liberdade, qualquer dos lados que ele estivesse andando estaria certo, né? Então, entendam que para muitas coisas a regulamentação ou essa, vamos dizer assim, essa liberdade com responsabilidade é necessária. Tá? Então essa é a mensagem só que eu queria passar para vocês hoje. Não sei se o vídeo tá maçante, se a galera veio até o fim aqui, mas pensem nessas coisas, ponderem sobre essas coisas, né? E acredito que quem está assistindo aqui provavelmente é motorista de aplicativo ou tem alguma afinidade comigo, né? Mas pensem nessas coisas, né? Até que ponto realmente a gente é livre de fato, tá? Então, é isso aí, essa pequeno vídeo que eu quero deixar com vocês. E como eu sempre falo no final dos vídeos, força, fé, foco na nota sempre, vamos derreter o asfalto. Se inscreve, deixa o like aí, compartilha se achou que vale a pena compartilhar, tá? Até o próximo vídeo, fui!